Gostaria de fazer uma apresentação para vocês hoje da minha área de atuação, que é cosmologia. Eu vou falar especificamente de energia escura e levantamento de galáxias. Então, eu vou começar uma história que vai da física fundamental até a astrofísica e contar para vocês como é que a gente usa a astronomia e a astrofísica como laboratório para testar a física do universo. Então, a gente acha hoje em dia que o universo começou numa fase de expansão acelerada chamada inflação e depois disso foi se expandindo de uma maneira aproximadamente desacelerada, se expandindo cada vez mais, resfriando e passou por várias fases essa história, né? Eu vou contar um pouco dessas fases a seguir, mas a gente entende que hoje em dia só existem galáxias, planetas, etc., que se formaram após alguns bilhões de anos de vida do universo. Então, só existem galáxias, planetas, vida, de fato, depois de alguns bilhões de anos de vida. O universo hoje a gente acredita que tem uns 14 bilhões de anos de vida, e hoje em dia, e nos últimos alguns bilhões de anos, o universo tem se expandido de uma maneira muito curiosa, de uma maneira acelerada. Tá? Então esse é um dos grandes mistérios que eu vou tentar discutir com vocês aqui e as soluções para eles, como é que a gente testa as novas teorias, etc. Deixa eu começar falando de expansão do universo. Né? Quando a gente fala de expansão do universo, isso não quer dizer que existe um centro e as coisas estão se afastando daquele centro. A maneira mais popular de pensar nisso é que você é uma formiguinha que mora na superfície de um balão e você não enxerga para baixo ou para cima desse balão, você só tem para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Nessa figura, as galáxias são essas formiguinhas, né, que estão aqui, né? E quaisquer que sejam as duas formiguinhas que se enxerguem, elas vão estar se afastando uma das outras, né? E quanto mais longe elas estiverem, mais rápido elas vão estar se afastando. Então, nesse sentido, quando você infla esse balão, você está expandindo o universo em cima do qual essas formiguinhas moram. Se você pensar nisso como uma expansão do próprio espaço, que é a maneira como você deve pensar nisso, né? Você vai ver que as distâncias aumentam por um certo fator, as áreas aumentam por um fator ao quadrado e o volume aumenta por esse mesmo fator ao cubo. Esse fator chama-se fator de escala, né? E a maneira como as distâncias aumentam com o tempo é com esse fator de escala, né? Então, se você fizer um cálculo muito breve aqui e você vai descobrir que a velocidade de afastamento dos objetos, quaisquer, é basicamente proporcional a essa derivada no tempo desse fator de escala dividido pelo próprio fator de escala, e isso a gente chama de H, ou constante H. Que constante é essa? Essa não é nada mais nada menos do que a constante de Hubble, que foi descoberta pelo Hubble em 1930, aproximadamente, estudando o afastamento de galáxias próximas da Via Láctea. Para isso ele usou as medidas de estrelas chamadas cefeidas. Então, nesse gráfico aqui, que é muito parecido com o que o Hubble fez, você vê a velocidade de afastamento aqui no eixo vertical e a distância no eixo horizontal. As últimas medidas dessa velocidade de expansão do universo dão que essa constante aqui, esse H, hoje em dia, essa constante de Hubble, é aproximadamente 69, mais ou menos alguns quilômetros por segundo por megaparsec. Nessa palestra e em qualquer palestra de cosmologia, a unidade padrão em cosmologia é o megaparsec, que é essencialmente 3,26 milhões de anos-luz, que dá 10 a 17 quilômetros. Essa é a medida fundamental de distância no universo, porque é a distância típica entre galáxias no universo, tá? A nossa galáxias tem tipicamente algumas dezenas, 10 ou algumas dezenas de quiloparsecs, e as distâncias entre as galáxias são da ordem de megaparsecs, ou seja, as galáxias realmente são muito distantes umas das outras, né? Muito bem, qual que é o problema hoje em dia? O problema é que a gente achava que o universo estava se expandindo de uma maneira desacelerada. Afinal de contas, a matéria do universo, porque ela se atrai, deveria estar agindo como um freio nessa expansão. Então, a gente achava que o universo estava lentamente desacelerando, né, mas que ia se expandir para sempre,
mas de uma maneira desacelerada, lentamente. Mas esse trio de pessoas aqui, ali no final do século passado, descobriu que, ao contrário, o universo, a partir de uma certa época, de uns 6 bilhões de anos atrás em diante, passou a se expandir aceleradamente. Então, a nossa pergunta é, o que está acontecendo? Que raios de aceleração é essa? Que está levando a essa aceleração? Porque, afinal de contas, você precisa de algum tipo de motor para acelerar o universo, você precisa de algum tipo de matéria ou energia que vai dar o combustível para essa expansão acelerada, né? Então a nossa história começa lá para trás e é importante que a gente discuta algumas das coisas que entram, algumas das observações e resultados da cosmologia principais. Então nesse gráfico aqui, a gente está aqui embaixo, né? Depois de 14 bilhões de anos, o tempo então está correndo de cima para baixo, a temperatura do universo está caindo à medida que o universo se expande. Eu vou começar lá no começo essa história, num tempo realmente muito primordial, quando o universo era feito basicamente de partículas, de um plasma, partículas carregadas, ionizadas. Na verdade, era mais do que um plasma, nessa época não tinha nem sequer núcleos atômicos, tá bom? A energia disponível no universo era tanta que os prótons, nêutrons, elétrons e a própria luz, os fótons, estavam todos fazendo uma espécie de uma sopa cósmica. Mas a expansão do universo levou a que, eventualmente, quando o universo tinha aí por volta de 3 minutos ou algumas centenas de segundos de vida, a energia baixou o suficiente para que os primeiros núcleos atômicos pudessem se formar. Então a força nuclear começou a poder agir e começou a poder agir, não estava sempre agindo, mas pôde, era forte o suficiente para vencer a barreira de energia disponível no universo e formar os primeiros núcleos atômicos. Muito bem. Nessa época ainda não tinha nenhum átomo neutro. Então o universo era realmente nessa época um plasma. Então núcleos atômicos, principalmente hélio e hidrogênio, e elétrons livres. E, claro, luz, radiação. Muito bem, o universo nessa época aqui, porque ele era um plasma, ele era muito opaco. Um plasma significa que as partículas carregadas, elas emitem e absorvem luz o tempo todo. Então a luz não se propaga livremente. Muito bem, então é um universo, até essa época aqui, até uns 380 mil anos de idade, mais ou menos, é um universo que tem matéria, tem radiação, é um universo que se expande desaceleradamente, tá? E o que acontece quando passa dessa época de 380 mil anos? O universo resfria o suficiente para que os elétrons possam ser capturados pelos núcleos positivos, né, de hélio, hidrogênio e outros elementos leves que existiam à época. Nesse momento, o que acontece é que subitamente, de uma maneira realmente muito rápida, o universo se torna neutro, ou seja, os elétrons e núcleos se combinam formando átomos neutros e a radiação praticamente deixa de interagir com essa matéria. E essa radiação, então, propaga-se livremente desde essa época até hoje. É claro que nessa época tinha radiação indo para todas as direções, mas algumas dessas direções calharam de ser na direção da gente. Então, a gente, se apontar um telescópio para o céu, para todos os lugares do céu, a gente vai ver um pouco dessa radiação chegando para a gente. Essa radiação chama-se radiação cósmica de fundo, tá? Então ela foi formada há um pouco menos do que 14 bilhões de anos atrás e se propagou desde essa época até hoje. Ela é, portanto, um retrato de como o universo era nessa época. E só para completar a história, muito depois dessa época, da formação dessa radiação cósmica de fundo, é que a gente de fato formou as estruturas, galáxias, nebulosas, estrelas, planetas, essas estruturas que a gente tem hoje, por exemplo, na Via Láctea, né? Enfim, é importante notar que a gente tem uma teoria para o início do universo que é muito bem fundamentada e é fundamentada pelas seguintes razões. O que essa figura aqui mostra é o que a gente chama de cone de luz, porque a luz se propaga a uma velocidade constante, né, a velocidade da luz, mas o universo está se expandindo, né? A trajetória dessa luz, se você fizer um gráfico de tempo por espaço, ela não é exatamente uma linha reta por causa da expansão do espaço, e sim essas linhas aqui, esses cones aqui que eu estou desenhando, esses cones meio encurvados aqui. T0 é o tempo hoje, por exemplo, T1 é um instante no passado e Tdec é o instante em que se formou aquela radiação cósmica de fundo.
Muito bem, aqui a gente vê o que acontece com esses cones quando a gente tem expansão desacelerada. Esses cones, por que eles estão marcando a trajetória da luz? Eles também estão marcando as fronteiras entre aquilo que pode afetar os fatos, né, causas e efeitos de um ponto a outro. Então isso aqui está em uma só dimensão, mas ele dá uma boa ideia. Então, por exemplo, hoje em dia em t igual a zero, em t0, a gente tem informação que veio desde o canto esquerdo inferior desse cone, quanto do canto direito inferior desse cone, tá? Esses são os raios de luz que estariam chegando para nós de duas direções opostas no céu. Se você pegar no instante t1, tá bom? Esse observador aqui, essa estrelinha à nossa esquerda, consegue ver informações que estão vindo deste ponto aqui no canto inferior esquerdo e deste ponto aqui mais ou menos no meio desse cone. E quanto mais para o passado você vai, mais limitado fica esse cone, ou seja, o seu passado, o volume que afeta os fatos naquele instante aqui, é cada vez menor e está cada vez mais restrito. Muito bem. Qual que é o problema aqui? O problema é que quando a gente olha esse cone de luz aqui, a gente vê o que está... a gente observa qual é a radiação de fundo que vem da gente de duas estrelinhas, essa aqui nesse ponto ou essa aqui nesse ponto, por exemplo, tá? A gente observa que essa radiação é praticamente a mesma, ela tem as mesmas características. Então, isso é essencialmente um insolúvel se você se restringir a esse modelo de expansão desacelerada aqui, tá bom? Então, essa fase do universo, ela não explica as observações da radiação cósmica de fundo e o que a gente chama de isotropia da radiação cósmica de fundo. Para isso, a gente precisa ir além desse modelo aqui, tá? E a gente precisa andar um pouco mais para trás e dizer, não, antes desta fase de expansão desacelerada, o universo passou por uma fase muito curta, mas muito importante de expansão acelerada, e uma fase de expansão acelerada, o que ela faz com os nossos cones de luz, né? Que ela abre violentamente esses cones de luz aqui. Quando ela abre violentamente, significa que os passados desses pontos aqui, por exemplo, da radiação cósmica de fundo, eles abrem, né? E aí o volume que eles incluem fica cada vez maior e se sobrepõe. Então é dessa maneira que a gente consegue, de uma certa maneira, explicar a isotropia da radiação cósmica de fundo. É dizer que o passado de todos esses pontos que a gente observa na radiação cósmica de fundo, ele é o mesmo passado. E isso é por causa dessa fase de expansão acelerada chamada de inflação. Muito bem, não é de inflação que eu quero falar aqui hoje, porque a inflação realmente é uma fase primordial de expansão acelerada e o que a gente está vendo hoje em dia não tem nada a ver com inflação, apesar de ser também uma fase de expansão acelerada. Tá? Então, só para confirmar, a gente já sabe, tem quase certeza que no passado houve uma fase inicial de expansão acelerada chamada inflação e a radiação cósmica de fundo é não só uma excelente indicação dessa fase de expansão acelerada, mas também uma excelente ferramenta para a gente testar uma série de propriedades do universo. Porque ela é uma foto tão primordial de um universo que era muito mais simples do que é o universo hoje, tá bom? Essa foto que vocês estão vendo aqui, isso é realmente uma foto, mas é uma foto no comprimento de onda das micro-ondas, tá? A única coisa esquisita que tem nessa foto é essa grande mancha que tem aqui no meio. Essa grande mancha que tem no meio aqui é simplesmente o fato que a gente está no meio da nossa galáxia, a Via Láctea. E a Via Láctea, evidentemente, oferece um grande problema para as observações, porque ela está no caminho das nossas, está entre a gente e o universo. Se você olha fora da Via Láctea, para cima ou para baixo, aqui você observa bem a radiação cósmica de fundo, mas se você olhar na direção do disco da Via Láctea, você tem problemas porque você não consegue subtrair o sinal que vem da própria Via Láctea, que não tem nada de cosmológico. Muito bem. Quando a gente exprime a radiação cósmica de fundo em uma estatística sumária, que no caso aqui a gente chama desses harmônicos esféricos, quando a gente pega aquela bola da radiação cósmica de fundo e decompõe ela em uma espécie de espectro de Fourier, a gente obtém esses pontos vermelhos que estão aqui, tá bom? Esses pontos vermelhos aqui são uma média dos pontos cinzas, né? Uma média, enfim, é só uma maneira mais fácil de representar esses pontos cinzas, mas são os dados. O que vocês veem em vermelho aqui essa curva aqui
é a nossa teoria. E o que é essa teoria? Essa teoria é muito simples, é relatividade geral mais física atômica molecular. Só isso. Com 7 parâmetros, você fita esses milhares de dados aqui com uma precisão absolutamente incrível, tá? Então, a radiação cósmica de fundo, ela ainda é a principal fonte de uma série de entendimentos que a gente tem sobre a expansão do universo, a evolução do universo. Muito bem. Mas a época da radiação cósmica de fundo era uma época bem lá para trás, o universo tinha só 400 mil anos de idade, né? O que aconteceu dali para frente, a gente pode calcular com base nessa mesma relatividade geral, na física atômica molecular e basicamente mecânica quântica, eletromagnetismo, tudo aquilo que a gente aprende no curso de graduação de física, tá? Então, a gente, usando as condições iniciais do universo, mais a física que a gente conhece, a gravidade, por exemplo, tá? A gente consegue simular o que acontece com o campo de densidade do universo ao longo do tempo. O tempo está sendo marcado aqui pelo redshift, né? Que é esse fator de avermelhamento das galáxias. Quanto maior o redshift, mais no passado e mais longe elas estão. Vocês estão vendo aqui, cada pontinho mais brilhante vocês estão vendo nesse filminho aqui, que é uma simulação, tá? Você pode pensar como sendo uma galáxia. Ao longo do tempo, vocês veem então que a matéria se atrai cada vez mais, levando a matéria para os lugares mais densos, tirando ela dos lugares menos densos, que ficam cada vez mais vazios com o passar do tempo, tá certo? Então, o nosso papel é entender esse processo de formação de estruturas a partir das condições iniciais que a radiação cósmica de fundo nos dá. Bom, isso aqui é uma simulação e os dados, como é que eles são? Bom, aqui estão alguns dos dados que a gente consegue coletar quando a gente tira uma foto do universo, realmente agora em, digamos, luz visível, né? Então, uma das fotos mais espetaculares que existem chama-se Hubble Deep Field. É o campo profundo do telescópio espacial Hubble. E o que vocês estão vendo numa foto como essa aqui é a superposição de bilhões e bilhões de anos. Certo? A luz das galáxias próximas que vocês veem aqui, que estão tipicamente aparecendo um pouco maiores nessa figura, só caminharam 1 ou 2 bilhões de anos para chegar até a gente. Mas se você se concentrar nos pontos bem pequenininhos que tem nessa foto, que são quase todas as galáxias, elas vêm... A luz demorou 5, 10, às vezes 12, 13 bilhões de anos para chegar até a gente, tá? Nessa foto tem a influência de um monte de objetos, de coisas diferentes. Tem matéria, tem a energia do universo, tudo está contribuindo para o que vocês estão vendo aqui, tá certo? Desde 1930, a gente sabe que aquilo que a gente observa quando a gente tira essas fotos é o resultado de uma interação bastante complexa entre vários tipos de matéria diferentes, tipos de matéria e energia. A gente sabe que tem aproximadamente 20% da massa total que está em galáxias está vindo de matéria normal, átomos. A gente chama de matéria bariônica, mas 80% está numa forma escura de matéria que provavelmente é algum tipo de partícula que a gente ainda não conseguiu detectar diretamente. Essas partículas formam espécies de halos em torno das galáxias e estão ali se comportando de uma maneira muito parecida com a matéria bariônica, tá? É importante notar que a matéria escura não tem nada a ver com energia escura, são nomes um pouco confusos, mas eles são muito diferentes, tá? A matéria escura, ela simplesmente está ali junto com as galáxias, ela não causa aceleração nenhuma, ela causa desaceleração assim como a matéria normal, enquanto a energia escura é aquilo que a gente inventou para explicar essa aceleração ou gravidade repulsiva que causa a aceleração da expansão do universo, tá legal? Muito bem. Então, quais são as nossas teorias para o que está acontecendo, tá certo? Para isso, a gente tem que dar uma olhada nas teorias da gravitação. Qual é a ideia básica por trás da relatividade geral, por exemplo, e de várias teorias parecidas? É que, por um lado, a matéria curva o espaço e o tempo, né? Essa variedade, esse espaço-tempo que a gente vive, e determina a métrica ou a maneira como esse espaço está curvado e como é que a gente mede distâncias e como é que a gente caminha nesse espaço. Por outro lado, essa mesma curvatura desse espaço-tempo determina como a matéria se move, tá? Então isso aqui é uma espécie de um ciclo fechado e belíssimo que está aqui resumido pelas equações de Einstein, tá legal? Muito bem.
A única maneira de fazer aceleração no universo é, por um lado, ou você inventa uma nova forma de matéria e energia, como por exemplo a energia escura, ou você muda essas próprias equações. Você muda a teoria da gravidade, a relatividade geral no caso, tá certo? Os dois cenários são bastante diferentes. É claro que eles não são uma divisão tão binária assim, mas basicamente tem dois cenários. Num cenário a gente tem 70% do orçamento de matéria e energia do universo estaria ocupado por energia escura, 25% por matéria escura e apenas 5% por matéria visível. Isso se a gente quiser manter a relatividade geral como a nossa teoria da gravitação. Por outro lado, se estivermos dispostos a abandonar o Einstein aqui e adotar alguma teoria modificada da gravidade, aí a gente fica com uma situação em que 84% aproximadamente da matéria do universo é matéria escura e 16% é matéria bariônica, átomos, tá certo? Muito bem. Como é que a gente faz para distinguir entre os dois? Bom, eu já falei para vocês que as equações mudam, certo? Por um lado, na energia escura você introduz uma nova forma de matéria e energia, por outro lado, na gravidade modificada você muda a forma como o espaço está sendo curvado com aquela mesma matéria. E aí a resposta está justamente nessa diferença. Então, para fazer um exemplo um pouco mais simples, imagine que a gente está falando da equação de Poisson, que relaciona o potencial gravitacional aqui com a densidade num certo lugar, tá certo? Na gravidade usual, a equação de Poisson está aqui e ela mesma, em relatividade geral, é com uma muito boa aproximação dada por essa equação que vocês já conhecem. Porém, a gravidade modificada, ela faz com que apareça um termo extra aqui nessa equação de Poisson que pode modificar esse potencial gravitacional aqui. Então, uma galáxia, em vez de ter um potencial gravitacional que é aquele que você tem da relatividade geral, ele vai ter um potencial que é um pouquinho mais profundo ou um pouquinho menos profundo, tá certo? Então, o que é importante aqui é que, ao modificar a lei da gravidade, você não só está explicando a aceleração, mas você necessariamente também muda a maneira como as galáxias se atraem umas às outras e muda, portanto, o processo de formação de estrutura no universo. Então, uma das grandes tarefas e desafios da cosmologia hoje é justamente compreender de que maneira essas estruturas se formam, de que maneira a gente vai, ao longo do tempo, atraindo a matéria para onde tem mais matéria e formando o que a gente chama de grandes estruturas no universo, tá certo? A gente pode fazer, hoje em dia a gente está chegando num nível de precisão para esses mapas tridimensionais do universo, que permite a gente não só medir essa aceleração cósmica, permitem a gente testar a lei da gravidade em grandes escalas, entender de que forma as galáxias se formam nos diferentes ambientes e até procurar pela influência dos neutrinos, essas partículas super leves e super elusivas que tem no universo. Muito bem. Na prática, como é que a gente faz isso? Bom, a gente não observa a matéria escura e muito menos a energia escura. O que a gente observa? A gente observa galáxias, principalmente gás no universo, coisas que emitem, espalham, refletem luz. Principalmente galáxias. Mas galáxias vêm em diferentes tipos. Galáxias azuis, espirais, galáxias elípticas, galáxias esferoidais. A gente tem também núcleos ativos de galáxias, como quasares e AGNs, que são também objetos extremamente luminosos no universo. E é isso que a gente observa. E cada um desses objetos, eles ocupam lugares levemente diferentes nessa teia complexa chamada essa rede de estruturas do universo. Então a gente tem que saber usar esses diferentes tipos de galáxias para revelar a estrutura subjacente de matéria que está lá, tá certo? Muito bem. Qual é a nossa principal ferramenta? O que a gente faz uma vez que a gente mede as posições de muitas e muitas galáxias? Veja bem, a posição de uma galáxia é completamente irrelevante. As galáxias aparecem em lugares aleatórios do universo, tá certo? Não interessa a posição de uma galáxia, interessa a posição das galáxias umas com relação às outras. Então, o quão próximos elas estão revela algo não só sobre como é que o universo começou, em que condições iniciais, como é que era a distribuição de matéria no universo primordial, mas também e principalmente como que
a força da gravidade ao longo do tempo foi trazendo as galáxias cada vez mais próximas uma das outras. Então, a principal ferramenta que a gente usa é uma medida que se chama função de correlação, que ela nos diz basicamente o quão próximos estão os nossos objetos. Então, para galáxias, a gente usa a distância típica entre as galáxias. Quantas galáxias você encontra numa certa distância, numa distância um pouco maior e assim por diante. Deixa eu fazer uma comparação. Vamos imaginar que você tem uma fazenda aqui, em que você tem cavalos, porcos e galinhas, tá certo? E você coloca eles espalhados ali de uma maneira mais ou menos aleatória. E ao longo do tempo você vai percebendo que quando se você deixa os seus cavalos, porcos e galinhas andarem livremente na sua fazenda, né, que não tem cerca nem nada, eles ao longo do tempo vão se distribuir de uma maneira um pouco interessante. Você vai descobrir, por exemplo, que os cavalos gostam de ficar juntos, mas um outro separados, os porquinhos gostam de ficar em pequenos grupos e as galinhas gostam de ficar todas juntas ali. Eu não sei se uma fazenda de verdade é assim, mas é um exemplo, tá certo? Se você agora for medir a distância típica entre esses animais, você vai descobrir que as galinhas, você encontra muitas galinhas muito próximas uma das outras e poucas galinhas distantes das outras. Então a função de correlação delas é muito alta em distâncias pequenas e é muito pequena em distâncias grandes. Já os porcos, por exemplo, eles têm uma correlação baixa tanto em pequenas quanto em grandes distâncias e os cavalos algo intermediário, tá bom? Então a correlação nos dá essa medida de, digamos, é como se fosse uma afinidade entre os seus objetos, mas é uma afinidade que vai mudando, por exemplo, no caso das galáxias, porque quanto mais o tempo passa, mais a gravidade está agindo e mais próximas elas estão ficando. Tudo bem? Bom, então, quando você põe num gráfico essa função de correlação, você pode fazer isso, por sinal, tanto no espaço, que nem vocês estão vendo aqui nessa figura, espaço real, quanto você pode passar esse campo aqui para o espaço de Fourier, né? Decompor em modos, senos e cossenos, e calcular a amplitude dessa função de correlação no espaço de Fourier, e você vai ter uma outra função. E o que vocês estão vendo aqui basicamente são dados, tá? São dados que já têm alguns anos, mas eles ainda são dados muito bons. Então a maneira como essa curva aqui se comporta nos diz algo sobre a gravidade e como ela evolui no tempo também nos diz algo, algo a respeito da gravidade. Um detalhe aqui que tem que ser colocado é que as galáxias, às vezes, elas têm uma tendência em estar em lugares mais densos ou menos densos, e essa tendência se manifesta por uma coisa que a gente chama bias, que chama-se viés. Então, certas galáxias têm um viés mais alto, certas galáxias têm um viés ou bias mais baixo. Muito bem, tem uma outra escala aqui, que é uma coisa interessante, que chama essa escala acústica de baryons aqui, que é uma escala característica nessas funções de correlação, que vocês veem na forma dessas oscilações que vocês estão vendo aqui na curva do espectro no espaço de Fourier, tá? E essa curva aqui nos permite medir uma espécie de distância característica no universo, que é parecida com as distâncias características que a gente media com as cefeidas do Hubble, de 1930. Eu vou falar sobre isso mais adiante, se eu tiver tempo. Muito bem. O que é uma característica fundamental desses mapas tridimensionais do universo que permite a gente medir a gravidade? Chama-se princípio da equivalência, ou até mesmo você pode chamar de princípio de Galileu. Galileu descobriu que dois objetos, supôs que dois objetos caem sob a ação da gravidade com a mesma aceleração. Isso vale para galáxias também. Digamos que você tem aqui uma massa, nessa figura aqui, uma massa muito grande, aqui digamos um aglomerado, um grupo muito grande, dezenas, centenas de galáxias aglomeradas aqui nesse centro, e você tem duas galáxias aqui, uma que é uma galáxia que tem uma massa grande, e uma outra que é uma galáxia que tem uma massa pequena. Não importa quem sejam essas galáxias aqui, com uma grande concentração de massa aqui, elas vão cair com a mesma aceleração em direção àquele grupo de galáxias, essa grande massa que está aqui. Então o princípio da equivalência diz para a gente que a maneira como as galáxias se movem é independente das características dela, inclusive da massa dela, até desse bias que eu falei para vocês, tá certo? Então, o campo de velocidade das galáxias reflete a força gravitacional de uma maneira que é independente desse bias das galáxias. A velocidade dessa acumulação
né, de quão rápido as galáxias estão indo umas em direção às outras, é determinado por um parâmetro chamado F, que está muito relacionado com a taxa de expansão do universo, tá? Tá muito próximo dessa taxa de expansão, tá? Enfim, infelizmente a gente não consegue determinar esse campo de velocidade de uma maneira tridimensional, porque a gente só vê o efeito Doppler dessas galáxias que estão se aproximando um pouquinho ou se afastando um pouquinho da gente, a gente só vê a projeção ao longo da linha divisada dessas galáxias. Então, a nossa observação é só de uma espécie de um cosseno aqui, tá certo? Que é a projeção ao longo da linha divisada dessa velocidade das galáxias, mas mesmo assim é uma medida que a gente pode utilizar. Muito bem, então o que eu estou mostrando para vocês agora aqui, nesse gráfico, que é bastante complicado, tá legal? Mas deixa eu explicar para vocês, basicamente na linha horizontal, essa medida dessa função de crescimento, esse F, que vai dizer o quão rápido que as galáxias estão se juntando umas para as outras, tá certo? E aqui a gente vê no eixo horizontal o redshift. O redshift é que nem uma medida de tempo, perdão. O redshift 0.0 aqui é hoje. Redshift de 1 é aproximadamente 6 bilhões de anos atrás. Redshift de 2 é uns 10 bilhões de anos atrás e assim por diante, tá legal? E os pontos aqui são várias observações, vários dados de vários levantamentos, mapas de galáxias que tem no universo, tá? A predição da relatividade geral é esta linha preta aqui. Notem que essa linha preta e vários dos modelos que estão aqui, inclusive os dados corroboram isso, parecem indicar que a altos redshifts, ou seja, em tempos primordiais, essa velocidade era relativamente pequena. E vocês podem imaginar, se o universo começou num estado em que a densidade era muito pequena, as diferenças entre um lugar mais denso ou menos denso eram muito pequenas, as velocidades também eram muito pequenas, e ao longo do tempo é que foram se desenvolvendo grandes poços de potenciais nos lugares onde tem mais densidade. Isso foi um processo que foi ficando cada vez mais forte com o tempo. Então as velocidades começaram pequenas e foram aumentando. Então o tempo está passando da direita para a esquerda aqui. A velocidade de aproximação das galáxias foi aumentando, mas aqui por volta no redshift de 0.5, né, alguns bilhões de anos atrás, essa velocidade começou a diminuir. E por que começou a diminuir? Por causa da aceleração da expansão do universo. Essa aceleração faz com que a distância entre as galáxias aumente. Então, uma competição que está acontecendo entre a expansão do universo e a força de atração entre as galáxias, expressa aqui por essa função de crescimento. Então, a expansão do universo está manifestada também nessa curva, nessa figura aqui, tá certo? Muito bem. Ao colocar nessa figura aqui, então, ao colocar pontos nesse gráfico aqui, fazendo mapas do universo, a gente consegue testar se essa curva aqui é determinada pela predição da relatividade geral ou se, na verdade, a maneira como as galáxias se atraem e se movimentam no universo é um pouco diferente. Então, aqui tem duas curvas, uma pontilhada e outra tracejada, por exemplo, em que a gente generaliza e tem uma teoria da gravitação que é diferente da relatividade geral por um certo fator aqui que a gente chama de gama. Tá legal? Então, essas observações permitem para a gente fazer essas medidas. Muito bem. Permite outras coisas também, como, por exemplo, massa de neutrinos, e hoje em dia a gente está obtendo limites que são competitivos para a massa total dos neutrinos no universo, tá bom? Mas deixa eu falar um pouco de observações agora nos minutos que me restam e dizer para vocês que tem vários levantamentos cosmológicos acontecendo, vários que já aconteceram, tá bom? Então tem uma lista aqui de passado, presente e futuro, tá legal? O Sloan Digital Sky Survey e o Dark Energy Survey já acabaram, essencialmente. Os próximos que vão acontecer são esse PFS aqui, o JPAS, o WIV, o DESI também deve acontecer logo, mais no futuro o Euclide e o LSST. Hoje eu vou falar principalmente de um experimento no qual eu faço parte, que é o JPAS, que tem uma participação muito grande brasileira nele, tá bom? Então, deixa eu dizer o que os levantamentos de galáxias medem. Eles basicamente medem a posição na abóboda celeste das galáxias e eles medem também
o redshift. O que é o redshift? Muito bem, a gente sabe pelo efeito Doppler que quanto mais rápido algo se afasta da gente, mais avermelhada aparece a luz. Na verdade, o que está acontecendo é que o comprimento de onda dessa luz está sofrendo um deslocamento devido ao efeito Doppler, que é essencialmente proporcional à velocidade. Então, por exemplo, se a gente tem um átomo aqui que tem certas linhas de emissão e absorção que estão representadas por esse espectro aqui no sistema de referência do laboratório, tá certo? Se você observar o mesmo átomo numa estrela, ele está levemente deslocado, porque aquelas estrelas, mesmo as da Via Láctea, muitas vezes têm uma velocidade com respeito a gente. Mas se você vai para uma galáxia próxima, você tem um desvio que é maior. Para uma galáxia distante, que está se afastando da gente, um desvio maior ainda, e para uma galáxia muito distante, um desvio maior ainda. Então, simplesmente medindo a posição observada de uma certa linha atômico-molecular e comparando com a posição em que você mede no seu laboratório, você consegue medir a velocidade de afastamento e, usando a lei de Hubble, a distância para aquele objeto. Tá certo? Na prática, o que a gente observa é que a gente pega uma galáxia, a gente vê linhas de emissão e absorção, essas linhas são dominadas tipicamente por elementos como hélio, hidrogênio, oxigênio, que é muito encontrado nas estrelas da sequência principal, né? E essas linhas aqui, então, indicam para a gente qual é o redshift, qual é, portanto, a posição na direção radial dessas galáxias. É assim que a gente faz mapas tridimensionais. Muito bem, para isso a gente precisa de grandes telescópios. Tá bom? Um desses telescópios é o telescópio desse experimento JPAS, que fica lá nesse Observatório Astronômico de Javalambre, que fica na Espanha, perto de Saragoça. É um experimento com uma participação muito grande da Espanha e do Brasil, mas também da China, da Estônia, França, Estados Unidos, Alemanha e alguns outros países. Muito bem. E o JPAS, ele não vai medir aquele espectro que tem todas as linhas atômicas ou moleculares com alta definição. O que o JPAS vai fazer? Vai tirar imagens de uma grande área do céu em diferentes filtros. O que é um filtro? Um filtro seleciona uma área limitada do espectro eletromagnético, da luz visível, tá bom? E vai pegar só a luz que vem dentro de uma certa janelinha. Então aqui vocês estão vendo os pontos em vermelho, por exemplo, é um pequeno intervalo. Então é como se você pegasse, em vez de ter a cor verde, você vai ver só um pedacinho da cor verde. Na verdade você tem 5 ou 6 filtros que cabem dentro do que a gente chama a cor azul, ou a cor verde, ou a cor vermelha. Então a gente quebrou o espectro visível em 56 pedacinhos e a gente vai observar o céu em 56 vezes em cada um desses pedacinhos, tá? Tem mais detalhes aqui nesse paper que está aqui embaixo e depois vocês podem clicar no PDF para vocês darem uma olhada. Muito bem, então o que é o JPAS? Ele é um levantamento absolutamente massivo de bilhões de objetos. Se você pegar qualquer região do céu, você consegue fazer um zoom cada vez maior e observar, por exemplo, uma galáxia. Não só isso, você consegue observar essa mesma galáxia em todos os 56 filtros do seu experimento. Então é como se tivesse 56 imagens, cada uma numa cor diferente. Tá? Então a gente vai ter da ordem de 100 mil objetos por grau quadrado, tá? O que é um desafio gigantesco para todas as técnicas que a gente desenvolveu até hoje. Tá? Uma das razões pelas quais esse experimento é interessante é que ele oferece um monte de oportunidades para trabalhar com técnicas avançadas como aprendizado de máquina, inteligência artificial, que estão se tornando fundamentais para a análise desses dados astronômicos. Aqui está o paper que saiu o ano passado, foi publicado este ano, sobre o Mini JPAS. Tem uma participação de várias pessoas da USP. Tá aqui na direita estão alguns dos objetos observados pelo JPAS. Aqui na primeira linha de cima estrelas, na segunda também estrelas, na terceira linha galáxias, na quarta linha uma galáxia e 2 quasares. Aqui mais detalhe para vocês verem como o espectro desses objetos, que está em cinza, observado por outro instrumento, está sendo muito bem representado pelas observações do JPAS, que são essas bolinhas coloridas que vocês estão vendo aí. Muito bem, a câmara final do JPAS estreou em junho de 2020, atualmente ela está passando por reparos, mas deve voltar a funcionar daqui a poucas semanas.
E aqui está ela montada na base do telescópio de 2,5 metros, chamado telescópio T250, que fica lá em Javalambre. Muito bem. O que a gente quer fazer com o JPAS? A gente ainda não tem observações, mas a gente já sabe muito bem como é que o experimento se comporta. Aqui está basicamente aquele mesmo gráfico que eu mostrei para vocês antes, tá bom? Aqui no eixo vertical está aquela função de crescimento de estruturas, que é aquela velocidade de aproximação das galáxias, e na linha horizontal está o redshift, ou seja, o tempo anda da direita para a esquerda. Os pontos em laranja aqui que eu adicionei neste gráfico aqui, representam aquilo que o JPAS gostaria de fazer, quer fazer com o nosso mapa tridimensional do universo. Esse resultado está nesse paper da gente aqui de 2020, tá? Então, basicamente, o que vocês estão vendo aqui é o que a gente quer fazer comparado com o que outros experimentos podem fazer, tá bom? Então, é importante notar que essa região aqui, perto do redshift de 0,5, 0,3 assim por diante, ou seja, a região mais recente, é um lugar muito difícil de ser observado porque trata-se de uma distância pequena da gente até lá e, portanto, é um volume relativamente pequeno. Então, o JPAS tem uma vantagem de que ele tem um volume grande e uma densidade de objetos muito grande. Então, a gente vai poder fazer alguma das melhores medidas aqui nessa região de qualquer desses levantamentos, tá certo? Então, estamos contando com um impacto muito grande aqui dos dados desse levantamento, que deve acontecer nos próximos 4 a 6 anos. Tem uma série de outras coisas que eu podia falar também, como as interações que a gente tem e colaborações com outros levantamentos, em particular o levantamento chamado WIV, que vai fazer um levantamento de quasares altos redshifts, mas eu não tenho tempo de falar sobre isso. Deixa eu chegar nas minhas conclusões. Então, só para reforçar, a aceleração cósmica é um desafio absolutamente fundamental. Ele vai mudar as fundações da física, seja energia escura, seja gravidade modificada, qualquer um dos dois tem consequências definitivas, fundamentais para a física. Os levantamentos de galáxias que buscam mais dados que permitem estudar a aceleração cósmica são também ferramentas magníficas para entender como é que as galáxias se formam, né? Então, as duas coisas vão juntas. A formação das galáxias, a maneira como elas se juntam, como elas se atraem, é parte fundamental de estudar a aceleração cósmica e é parte fundamental da gente entender como as estruturas se formam no universo. E, finalmente, esses mapas 3D do universo estão andando muito rápido, eles vão combinar diferentes tipos de observações e diferentes comprimentos de onda, infravermelho 21 centímetros, hoje em dia até a gente está pensando em ondas gravitacionais. A gente acha que até 2030, por volta de 2/3 do volume do universo observável vão estar disponíveis para a gente, e o JPAS é o primeiro de uma nova geração de servers que vai começar a operar dentro de poucos meses. Enfim, deixa eu só completar aqui colocando o grupo de pesquisa da gente, com as pessoas que estão agora no grupo de pesquisa, os que estavam até recentemente, que agora saíram, que fazem parte do nosso esforço todo e que tiraram vários dos resultados que vocês estão vendo aqui. Muito bem, muito obrigado, e era tudo que eu queria dizer para vocês.